Terra Espiritual apresenta o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. O nascimento de João. Baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 25. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, de acordo com o que foi transmitido por aqueles que, desde o começo, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, pessoalmente, investiguei tudo cautelosamente desde o princípio e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenhas medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada?" O anjo respondeu: "Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno." Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: "Isto é obra que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo." Comentários. Iniciamos nossa viagem comentando que o Evangelho de Jesus, segundo a visão de Lucas, provavelmente foi escrito pelo médico amado, amigo e cooperador do apóstolo Paulo, que escreveu este Evangelho e os Atos dos Apóstolos enquanto Paulo estava preso em Cesareia, na Judéia, ao redor do ano 60 depois de Cristo, 10 anos antes da destruição do Templo de Jerusalém.
Tanto o Evangelho de Jesus segundo Lucas e os Atos dos Apóstolos são dedicados a Teófilo, que em grego significa amigo de Deus, o que faz crer não se tratar de uma pessoa, e sim de uma comunidade dos amigos de Deus, ou seja, dos cristãos primitivos que buscavam amar a Deus em espírito e verdade. Acredita-se também que a base dos escritos de Lucas foi o Evangelho segundo Marcos. Porém, durante 2 anos na Cesareia, teve tempo para conviver e entrevistar importantes personagens que conviveram com o amado Mestre Jesus ou com as testemunhas oculares de sua história. Lucas se posiciona como um repórter, pois demonstra humildade ao declarar que não presenciou os fatos, e sim que foi informado por fontes seguras e confiáveis. A narrativa de Lucas começa nos tempos de Herodes o Grande. Indumeu de nascimento, convertido de fachada ao judaísmo apenas para agradar ao povo da Judéia. Seu pai, Antipater, no ano 48 a.C., ficou do lado de Júlio César em sua guerra contra Pompeu Magno pelo trono de Roma. Como recompensa por sua lealdade, Júlio César concedeu a Antipater e sua família a cidadania romana, dando-lhe poderes administrativos sobre toda a Judéia em nome do Império Romano. No ano 37 a.C., Herodes marcha para Jerusalém com um enorme exército e põe fim aos últimos membros da dinastia dos Macabeus, trazendo a Pax Romana, sob tutela de espadas, lanças e escudos da Haia Imperial. Roma, como reconhecimento por seus serviços prestados, o torna Rei dos Judeus. O espírito de revolta dos judeus ganha novo combustível, pois eles esperavam por um Messias libertador e não por um escravizador e colaboracionista. Herodes, que era um genial arquiteto, além de impiedoso rei, silencia o ódio dos judeus, samaritanos, gregos, árabes e sírios, que o odiavam mais que uns aos outros, através de uma era de construções sistemáticas, o que gerou emprego e renda para milhares de diaristas e camponeses da pobre região. Isso garantiu relativa paz, que possibilitou que Herodes tivesse um reino maior do que o do rei Salomão, até morrer ao redor do ano 4 antes da era cristã ter início. Enquanto Herodes governava com mão de ferro, camadas nacionalistas da população iam discutindo na calada da noite como seria possível eliminar Herodes e o exército romano que profanavam a nação judaica. Foi neste ambiente de ânimos conturbados e de tempos sombrios que a luz começava a brilhar no horizonte da nação israelita. Zacarias e Isabel, ambos descendentes do sacerdote Arão, irmão de Moisés, pertenciam à linhagem considerada sagrada pelos judeus. Um descendente poderia vir a ser o Messias prometido pelas Escrituras. Mas o casal não tinha filhos, o que era uma calamidade para a cultura judaica. E além disso, Zacarias e Isabel eram velhos para os padrões da época, em que a média de vida beirava, no máximo, os 50 anos. E Isabel era estéril. Este caso encontra um paralelo com a tradição do patriarca Abraão e sua mulher Sara, demonstrando a importância que desempenhariam na vida cristã. Os anjos, na tradição judaica, são considerados como seres espirituais, mensageiros de Deus ao homem, que não possuíam livre arbítrio como os homens, mas que tinham uma missão divina a ser cumprida. Os judeus não tinham a compreensão de que havia uma escala evolutiva no mundo espiritual e que o objetivo da vida
era aprender a ser perfeito como o Pai Celestial, lição que Jesus ensinaria pessoalmente a um povo mais preparado para ouvir e seguir estas lições. O anjo, que se auto-intitula Gabriel, que significa Homem de Deus, é o mesmo que apareceria a Maria, mãe de Jesus, trazendo-lhe a boa nova do nascimento do Redentor dos homens. No caso em questão, Gabriel também trazia boas novas de esperança para Zacarias, assim como também foi anunciado ao pai de Sansão no Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 13, versículos 3 ao 5. Zacarias, diante do ocorrido, racionalmente duvidou da lógica de sua velhice, de sua sanidade mental em ver um anjo e da esterilidade de sua mulher. O anjo informa que seu filho não conheceria o vinho ou bebida forte, seria um narizeu como Sansão e Samuel. Para finalizar, prenuncia que viria em espírito de Elias, isto é, não apenas como profeta, mas seria o próprio Elias, abençoado por um novo renascimento e uma missão ainda mais nobre, que é a de preparar a chegada do Cristo aos homens.